Olá a todos. Hoje a gente vai falar da aula do TCP, do protocolo TCP. Vamos fazer uma visão geral do TCP e vamos chegar até controle de fluxo nessa aula, tá? Em uma aula posterior nós vamos falar de controle de congestionamento. Geralmente o controle de congestionamento eu deixo como relatório e aí posteriormente isso é discutido. Mas vamos lá. Possibilita a entrega de fluxo confiável, né? Então até o momento a gente viu o DP e o DP não tinha essa confiabilidade na entrega, ele simplesmente enviava os dados e não se importava se aqueles dados iriam chegar de forma correta até o destino, né? No TCP a gente tem uma grande mudança em relação a isso, que é o que a gente vai discutir aqui. Então aqui a gente pode pegar 5 partes aqui que são responsáveis também por prover serviço confiável do TCP, né? Então nós temos orientado ao fluxo, conexão em circuito virtual, transferência em lotes, fluxo sem estruturas e conexão full duplex. Vamos ver o que quer dizer cada um deles, né? Então o orientado ao fluxo, ele trata do fluxo de bits entre programas e aplicações, né? Então você vai ter a aplicação origem falando com a aplicação destino, como se fosse um único fluxo de dados ocorrendo entre elas. Depois nós temos a conexão em circuito virtual, que é justamente as aplicações interagem formando o desejo de transferir dados, né? Então estabelece a conexão, né? Aquela questão de estabelecer conexão, de ser orientado à conexão. Então aqui a gente tem um exemplo, a aplicação origem iniciando a comunicação, né? Depois fazendo a requisição de conexão e o aceite do lado do destino, né? Então, a interação entre os módulos do TCP no SO, verificando se é possível conectar. Seria justamente isso. Que isso acontece muito quando a gente está colocando a comunicação em socket. Bom, depois da verificação, as aplicações recebem o OK e transferem seus dados. Então, uma vez que as duas partes concordem em estabelecer conexão, elas podem transferir dados. E no caso do TCP, como ele é full duplex, pode transferir nos dois sentidos. Um lado positivo de estabelecer essa conexão, de ser orientada à conexão, é que caso algum dado seja perdido, o TCP ele pode tratar, né? Então o temporizador vai estourar no lado de quem enviou aquele dado e vai haver a retransmissão daquele dado. Transferência em lotes, o que seria isso, né? Cabe ao TCP fazer entrega contínua dos dados na ordem que foi transmitido. Então o TCP ele vai manter a ordem do que foi transmitido, tá? O que quer dizer isso? Às vezes os alunos perguntam, Dausch, quer dizer que o TCP garante que os segmentos são enviados todos em ordens, tudo certinho? Ele envia. Durante o tráfego desses segmentos, pode ser que alguns cheguem fora de ordem. O que vai acontecer? No destino, o destino vai pegar, a camada TCP do destino vai pegar e vai agrupar em ordem esses segmentos antes de entregar para a aplicação. Então ele faz essa ordenação, tá? Que a gente vai falar depois. Beleza? Um ponto interessante aqui também, a aplicação ela pode dividir o lote em segmentos menores, né? Então a aplicação pode mandar uma quantidade maior do que a capacidade de transporte pode enviar e ela pode ter que dividir isso em pequenos segmentos, tá? Isso também é muito levado em conta quando você tem o MSS, né, que é o Maximum Segment Size, que é a unidade máxima de segmento daquele que está sendo tratado naquele momento, né, entre as partes. Então você pode ter um dado da aplicação que é muito maior e você tem que reduzir ele em segmentos menores. O mesmo também ocorre para o inverso, né? Você pode ter dados muito pequenos vindo da aplicação e você pode aguardar na camada de transporte até formar um segmento maior e então enviar, né? E aí vem uma questão, né? E se eu não quiser que espere, né? Por exemplo, porque aqui eu estou esperando, né? A camada de transporte está esperando esses pequenos dados chegarem para depois agrupar em um único segmento maior e enviar. E se eu não quiser esperar? Aí existe uma questão que é você utilizar uma flag
no TCP, que é o push, né? Que ele vai evitar a espera de dados para preencher. Então, quando o push está setado num segmento TCP, mesmo que tenha poucos bytes ali, ele vai ser enviado imediatamente para a camada de rede, tá? Ele não vai ficar aguardando mais dados para completar um segmento maior. E também ocorre no receptor, tá? O receptor também não vai ficar agrupando antes de enviar. Ele já envia direto aquele segmento para a aplicação lá no receptor. Agora temos o fluxo sem estrutura, né? Cabe à camada de aplicação organizar e apresentar o fluxo de dados que chega do TCP, né? O TCP apenas repassa os dados que estão em seu campo de dados. Quer dizer o seguinte, que a forma de apresentar e de organizar é com a aplicação, tá? Com a camada de aplicação. O TCP não tem controle sobre isso, ele simplesmente tem que entregar esses dados para a camada de aplicação. Conexão full duplex, né? Permite a troca de informações de controle, aí a gente tem o piggyback, né? A aplicação origem envia dados para a aplicação destino, né? Então, por exemplo, você pode ter o destino pedindo para reduzir a velocidade, que seria um controle de fluxo. Olha, já estou com o buffer quase cheio, reduz aí a velocidade. Então você tem a comunicação nos dois sentidos. Diferente de UDP, que você só tinha a comunicação em um único sentido, né? Como os protocolos conseguem a confiabilidade, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho dessa confiabilidade. Uma das formas, né, você pode ter a confirmação positiva com retransmissão. Então você envia um dado e você tem um ACK daquele dado, né, o reconhecimento daquele dado. E por aí o destino, a origem e o destino deve controlar o que foi recebido e usar um timer para transmitir. Essa linha, essa reta aí, ela simboliza também a questão do tempo, né? Então, por exemplo, você envia um dado e aguarda um ACK que vem depois, né? Caso haja por exemplo, aqui, em que um dado se perde, o que vai acontecer? O transmissor vai aguardar um tempo, né? E depois desse tempo não chegou a resposta, ele vai enviar o dado novamente. Então, ele vai retransmitir. Aqui é um site bem interessante que pode ser usado para verificar como o TCP funciona, né? Ver as questões das janelas. É bem interessante esse site. Bom, o transporte TCP, né? Como iniciar uma conexão TCP? É um ponto que a gente vai ver agora. O pedido de conexão pode se perder e pode haver atraso e duplicação. Então, para evitar esse tipo de coisa, foi criado temporizadores e números de sequências, né? E a conexão de início do TCP ela tem 3 vias. Então, a conexão de 3 vias, inicialmente um cliente faz um SYN, né, com o número de sequência do cliente, enviando para o servidor. E depois o servidor vai dar uma resposta, né? Eu vou colocar aqui um exemplo do Wireshark que fica melhor, tá? Aqui a gente tem um exemplo da comunicação do Wireshark, né? Então você tem o SYN, depois tem o SYN-ACK e depois tem o ACK. Então vamos lá. Inicialmente o cliente está fazendo o SYN, né? Então o cliente está aqui com a porta 4100 fazendo uma conexão com a porta 21. Então ele faz um SYN e tem o número de sequência dele aqui, né? Logo depois o servidor responde com o SYN-ACK, né? E o servidor informa qual é o número de sequência do servidor e já está dando um ACK para o número de sequência do cliente. Então o cliente foi 5.1, o servidor já fala 5.2 com o ACK, quer dizer o seguinte, cara, já pode mandar o 5.2, tá? Vamos lá. Depois vem a resposta do cliente, né? Então o cliente ele vai dar um ACK, né? Dizendo, ok, então vamos finalizar esse início de conexão e vamos estabelecer a conexão, né? Então ele dá o ACK, o número de sequência dele agora já é o 5.2, né? Já é o segundo segmento que ele envia, então já é o 5.2, o 5.2, né? Aqui era o 5.1. Tá? E ele já dá um ACK para o servidor dizendo o seguinte, já pode mandar o final 7.9, né? Por quê? Porque o servidor tinha mandado o 7.8. Então ele fala, ó, já pode mandar o 7.9, tá?
E encerrar a conexão, né? Para encerrar a conexão, o TCP tem uma forma interessante, né? Ele manda um fim, o cliente quer encerrar a conexão ao servidor. Então ele manda um fim para finalizar a conexão, o servidor responde com um ACK, ok, beleza, vamos finalizar a conexão. Aguarda um tempo, né? E depois o servidor manda um fim para o cliente e então o cliente manda um ACK para o servidor e aguarda um tempo, né? E aí vem as perguntas, ué, mas por que o servidor também tem que mandar um fim, né? Porque aqui o servidor só está dizendo o seguinte, quando o cliente falou, vamos finalizar a conexão, o servidor falou, ok, entendi, recebi seu pedido. Tá? Só que o servidor ele pode ter mais dados para enviar para o cliente. Então pode ser que o fim dele espere um tempo antes de mandar o fim. E só depois que os dois concordam com o fim mútuo é que eles encerram a conexão. Tá? E aí uma pergunta que sempre fica é por que aguarda um tempo aqui? Esse tempo de aguardo aqui é porque, por exemplo, o ACK pode se perder. Então, caso o ACK se perca, ele vai aguardar um tempo e vai mandar o ACK novamente para o servidor. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de finalização de conexão no Wireshark, né? A gente pegou um exemplo aqui prático. Então, aqui a gente tem o servidor finalizando com o cliente. Né? Então, o servidor manda o fim, um ACK, né? Porque ele já estava conversando com o cliente, então ele já tem um ACK prévio, né? Então aqui ele diz o número de sequência dele e o ACK. Beleza, o cliente vai responder, né? Já dando um ACK para o 38, já que aqui era o final era 37, né? E é interessante porque aqui o cliente não tinha mais dados a enviar. Então, quando o servidor mandou o fim, o cliente respondeu com um fim ACK. Né? No próprio ACK dele, ele já respondeu o fim. E aí depois vem o ACK do servidor dizendo que recebeu, dizendo que seu número de sequência é o 38 e que que o cliente já poderia mandar o 9.2. Quer dizer, recebi o 91, já poderia mandar o 92. Né? É a forma como o TCP trabalha. Encerramento de conexões. Né? Nesse encerramento de conexões do TCP, uma vez encerrados, os buffers são esvaziados e as portas são liberadas. Tá? Então é muito importante que haja essa finalização da conexão para que essa capacidade do servidor seja liberada para ser utilizada em outras conexões. Dado que nós temos 16 bits usados para portas, né? Então a gente tem 65.536 portas. Se nós ficarmos, por exemplo, um cliente utilizando várias, isso sem contar que quando um cliente, a gente vai ver isso, o cliente ele utiliza portas aleatórias para se conectar a um servidor, por exemplo. Né? E essa quantidade de portas aleatórias ela já é limitada porque parte das portas o sistema operacional já estabelece que elas são destinadas para as portas bem conhecidas, né, de serviços bem conhecidos, como por exemplo a porta 80 para o HTTP, a 443 para o HTTPS, 21 para o FTP e por aí vai. Então vamos lá. E dá para fazer broadcast e multicast no TCP? É uma pergunta interessante, né? E aí, o que vocês achariam? Dá para fazer broadcast e multicast? A resposta é não, tá? Não tem como fazer broadcast e multicast porque o TCP ele é orientado à conexão. Lembra que no momento em que você está fazendo a conexão, você já sabe o número de sequência do seu receptor, você tem toda uma questão de transação, você vai verificar, por exemplo, um controle de fluxo entre origem e destino. Então não daria para você mandar para todo mundo, não teria como você ter controle sobre a janela de todo mundo ao mesmo tempo, né? Ou, por exemplo, ter controle sobre o número de sequência de todo mundo. Isso seria extremamente complexo. Então ele não faz broadcast e multicast. Prover um serviço full duplex, né? Então essa conexão do TCP sempre vai andar nas duas direções, né? A gente tem o tamanho máximo de segmento, que é o MSS, ele não inclui o cabeçalho TCP, então basicamente ele é essa partezinha verde aqui, né? Essa é o MSS, que é justamente a parte útil em que você pode transferir dados dentro do segmento TCP. A estrutura do segmento TCP, então agora a gente vai falar sobre o segmento TCP, mostrando cada ponto dele.
Então a gente tem as portas de origem e porta de destino, vai indicar as portas usadas na camada de transporte, né? Nesse caso, elas têm 16 bits, então a gente tem 65.536 portas, né? Como ela vai do 0 ao 65.535, aí a gente tem esse valor total de até os 65.536. Beleza, de porta tá ok. Vamos para o número de sequência. O número de sequência tem 32 bits. Ele é usado para prover serviço confiável, né? E é o número do primeiro byte de segmento, né? Então, aqui a gente tem um exemplo no Wireshark e a gente tem um número de sequência aqui do segmento. Aqui a gente tem um exemplo, né? Vamos transferir um arquivo de 4.000 bytes com MSS de 1.000 bytes, né? Supondo que o primeiro byte receba o número de sequência 0, são criados 4 segmentos, né? Então, o primeiro com o número de sequência 0, o segundo com o número de sequência 1.000, e o terceiro 2.000 e o quarto 3.000. O Acknowledge Number, né? Que é o ACK, né? O número de reconhecimento, é o número de sequência do próximo byte que está aguardando do outro par, né? Então você sempre, se você já recebeu nesse caso aqui, né? Ele está mandando o 73, por quê? Porque ele já recebeu o anterior a isso, que poderia ser o 72, poderia ser o 70, poderia ser, enfim, um número bem menor, né? Porque isso aqui, a gente vai chegar lá na frente, a gente vai verificar que isso aqui também está relativo à quantidade de bytes que você recebeu, né, no último segmento. O número de reconhecimento, né? Então a gente tem o PCA recebeu de B os bytes de 0 a 300 e deseja enviar um segmento para B. O A vai marcar seu segmento com o número de reconhecimento 301. Quer dizer o seguinte, que ele recebeu no único segmento de 0 a 300. Tá? Então ele já manda, olha, pode mandar o 301. Tá ok? Então aqui a gente tem um exemplo, né, para mostrar o ACK em funcionamento. Então a gente tem um telnet, um cliente falando com o servidor. Então o cliente está usando o número de sequência 22 e está dando um ACK de 58 para o servidor. E está enviando os dados A. Aí esses dados chegam no servidor, o servidor reconhece que recebeu o dado A, né? E o servidor manda o número de sequência 58 dele, que já era o esperado, dado que o ACK foi 58, e ele dá um ACK para o 23. Por quê? Porque estava em 22, ele fala que já pode mandar o 23. E depois vem o final, né? Aqui no caso o cliente está mandando 23, né? Dizendo, olha, se já podia mandar o 23, ele manda o 23. E um ACK para o 59, ou seja, recebi seu 58, pode mandar o 59. Agora a gente tem o data offset, que seria o comprimento do cabeçalho, né? Ele tem 4 bits. O cabeçalho típico do TCP tem 20 bytes. Ele pode ser utilizado o campo opções para aumentar esse cabeçalho, é semelhante ao protocolo IP, né? Nesse caso aqui a gente pegou no Wireshark um exemplo em que a gente tem um cabeçalho de 32 bytes, né? E aí o porquê disso? Porque a gente está utilizando um campo opções 12 bytes, né? Então isso aumentou 20 mais 12, deu 32 bytes. Depois a gente tem os flags, né? Então a gente tem o ACK, que indica se existe valor de reconhecimento, o SYN, que é muito utilizado no início de conexão, o RST para resetar uma conexão, né? Muito utilizado quando às vezes você tenta acessar uma porta e essa porta não está em modo ouvir, né? Então o equipamento que está com essa porta ele te responde com RST, dizendo, olha, não te conheço, não quero fazer conexão, não estou entendendo. Então ele manda um resetar, tá? E tem o fim, que é quando você quer finalizar uma conexão. Temos o flag push, né, que ele é PSH, que ele está ligado ao fato de não esperar mais dados antes de completar um MSS, né? Então é aquela coisa, eu preciso que essa informação chegue imediatamente ao destino. Então eu não vou aguardar que o TCP jogue essa informação junto com outras, crie um segmento maior para enviar até o destino. Eu já envio ela mesmo que ela seja muito pequena, tá? E no destino a mesma coisa, né? Ele vai passar imediatamente para a camada superior sem aguardar
sem aguardar que essa informação seja agrupada. Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem o ACK e tem o push aqui setado no Wireshark, a gente pegou um exemplo. O push ele é muito utilizado quando você está utilizando, por exemplo, um telnet, um SSH, né, que você quer que o que você digite na sua tela imediatamente surta efeito lá no servidor. Então tem que ser uma coisa rápida, não pode aguardar ficar enchendo um tamanho satisfatório de MSS. Tá? Temos o flag, o urge, né, de URG, de urgente. Ele é utilizado em conjunto com o ponteiro de dados urgentes. Ele mostra que existem dados marcados como urgentes no segmento, né? Basicamente o que ele faz é ultrapassar a ordem da FIFO no receptor, tá? E nem sempre ele é implementado. Então o que acontece com ele é que ele vai passar na fila mesmo. Então já existem outros segmentos lá na fila. Na hora que chega um segmento com o URG, né, marcado como urgente, ele passa na frente dos outros nessa fila. Ele é muito utilizado em conjunto com o push também, tá? Porque aí você já garante que, olha, vai sair imediatamente, não vou aguardar para juntar em um MSS só, e mesmo assim, quando ele chegar lá no destino, ele vai passar na frente dos outros. Aqui nós temos o campo da janela, né, que é muito importante no TCP, porque essa janela vai ser utilizada para o controle de fluxo, né? É o número de bytes que o destino pode aceitar, né? Então, como assim? Ela vai dizer quanto o receptor pode aceitar de dados do transmissor. Então, por isso que ela é muito utilizada para controle de fluxo, né? E de um tempo para cá, foi-se utilizado, começou-se a criar a escala de fator da janela, né? Isso por quê? Porque a janela tem 16 bits. Então, se nós pegarmos o padrão inicial, com 16 bits, você só poderia ter uma janela de 65.536, né? E a janela ela especifica o número de bytes que o destino pode aceitar. Então, seria um número de bytes muito reduzido. Então, se criou a ideia de utilizar um fator de multiplicação para essa janela, né? Nesse caso, o fator de multiplicação aqui que está sendo usado no campo opções é de 128 bytes. Então, ela vai multiplicar por 342 e vai dar uma janela total de 43.776. E quando é criado esse valor de escala? Né? Ele é criado no início da conexão. Tá? Quando está estabelecendo a conexão lá, é que os dois, cada lado, diz qual vai ser sua escala. Então aqui a gente tem um exemplo no Wireshark, a gente está no início de conexão. E aqui dentro do campo opções, né, a gente vê aqui no Windows Scale e está dizendo aqui, multiplicar por 128. Tá? Um ponto interessante, se tentar verificar esse fator de multiplicação de escala no Wireshark após uma conexão já está em andamento, você não vai conseguir verificar qual é o fator de escala. Tá? Para que isso seja visto no Wireshark, você tem que ligar o Wireshark antes do início da conexão. Depois temos o campo opções, né? Ele tem comprimento variável, ele é usado para negociar, por exemplo, negociar o MSS, né? O tamanho do MSS. Ele pode ser usado também para aumento de janela e também como marca de tempo, né? Os timestamps. O controle de fluxo no TCP, né? Ele evita que um transmissor esgote os recursos do receptor, né? Então ele vai fazer uma reserva de buffer de recepção entre as partes. A aplicação lê os dados do buffer, né? E aí vem uma pergunta, eu preciso mesmo ter um buffer? Por quê? Né? Por que eu tenho que ter um buffer no TCP? E aí a grande questão é a seguinte, vamos imaginar que você está mandando dados para um determinado receptor e a aplicação daquele receptor começou a ficar mais lenta, né? Seja porque o usuário está utilizando mais a máquina, né? E a aplicação começou a ficar mais lenta. Então, se essa aplicação ficasse muito lenta, o que iria acontecer? E não existisse buffer, esses segmentos seriam descartados, né? Então, o buffer ele é como se fosse uma reserva ali para que mesmo que a aplicação fique mais lenta, ele vai ficar aguardando ali no buffer para posteriormente a aplicação poder ler corretamente aqueles dados, né? Isso também é interessante porque no buffer você pode aguardar
ali no buffer, mesmo quando a rede tem intermitência de velocidade, né? Então você pode aguardar ali e a aplicação pode fazer uma coleta mais contínua daquele buffer. O TCP ele utiliza a janela de recepção, né, que vai indicar quanto o receptor pode receber, o quanto ele consegue tratar, né? Sendo full duplex, cada janela tem a sua recepção. Então a gente tem algumas continhas no TCP, né, que o último byte lido, né, do buffer pela aplicação receptora, né? Então seria essa variável. E a gente tem outra variável que é o último byte recebido R, que é o último byte recebido no buffer. Então o buffer ele não pode ser ultrapassado, né? Então o último byte recebido R menos o último byte lido R tem que ser menor ou igual ao tamanho do buffer. E a janela tem que ser o buffer menos o último byte recebido menos o último byte lido. Lembrar que essa janela é variável, né? Ao longo do tempo, à medida em que o buffer vai enchendo, a janela vai reduzindo e o oposto também acontece, né? Então eu fiz um desenho aqui para facilitar esse entendimento dessa sopa de letrinhas aqui, né? Então quando eu falo que o último byte recebido menos o último byte lido tem que ser menor ou igual ao tamanho do buffer, o que quer dizer isso? Vamos supor que a gente recebeu diversos bytes, diversos segmentos aqui. Para entendimento, vamos supor que cada segmento tivesse um byte, né? Então o último byte lido foi 1, né? E o último byte recebido foi 15. Nesse caso, o que a gente tem? Como quando o byte é lido, ele já sai do buffer, ele já foi lido, né? Então a gente tem do 2 até o 15. Então a gente já sabe que a gente tem um tamanho de buffer aqui de 14, né? Então, vamos ver aqui um outro exemplo, né? E a janela? Como é que é calculada a janela? Nesse caso aqui, quando a gente tem um tamanho de buffer de 14 e já foi lido 1 e já foi recebido 15, então está completo, né? Porque quando a gente coloca na conta o tamanho do buffer, o último byte recebido menos o último byte lido, e faz essa conta, 14, né? Que seria o buffer. O último byte lido, 15, menos o último recebido, vai ser 14 menos 14, 0. Então a gente vê que o tamanho da janela vai estar 0 porque o buffer está cheio. Nesse caso aqui, passou-se algum tempo, né? E foi lido, além do 1, foi lido 2 e foi lido 3, né? Então a gente observa que tem um espaço aqui no buffer, né? Já que o último byte recebido foi o 15. Então a janela vai ser 14 menos 15 menos 3, então a gente tem uma janela de 3, ou seja, ainda tem espaço de 2 bytes no buffer para receber segmentos, né? Então isso seria enviado lá para o transmissor dizendo o seguinte: olha, a minha janela está com 2, né? E aí o receptor poderia enviar dados que completassem até esse limite. Agora a gente vai analisar, né, o outro ponto, que a janela R é definida pelo receptor e enviada ao transmissor, como janela de recepção a cada segmento, né? E o transmissor verifica as variáveis, o último byte enviado e o último byte reconhecido, né? Sendo o último byte enviado menos o último byte reconhecido a quantidade de dados não reconhecidas que o transmissor enviou para o receptor, né? Então a quantidade de dados não reconhecidos tem que ser menor do que a janela R. Logo, o último byte enviado, né, menos o último byte reconhecido, tem que ser menor do que a janela. Bom, então aqui eu preparei um desenho, né, para a gente mostrar isso como acontece, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Aqui a gente está pegando aquele exemplo em que já foi lido até o terceiro byte, né? E o último byte recebido tinha sido 15. Então, ele vai avisar que a janela dele tem tamanho 2, tá? O receptor, por sua vez, vai verificar, olha, meu último byte enviado foi 15, né? Então, como ele está me dizendo que tem uma janela de 2, significa que eu posso mandar o 16 e o 17, né, para o outro lado. Então, isso garante que o transmissor não vai sobrecarregar o receptor. A quantidade de dados não reconhecidos tem que ser menor ou igual à janela, né? E o último byte enviado menos o último byte reconhecido tem que ser igual à janela do receptor. Bom, o problema, né? Aí tem algum problema que, por exemplo, quando a janela do receptor chegar a 0, né? Ou seja, seu buffer já está completo. Qual mensagem será enviada para o transmissor? Essa é uma questão. E aí será enviada a mensagem de tamanho de janela é 0. Quer dizer o seguinte, olha, já estou com o buffer cheio, né? Mas isso resolve? Não. Por quê? Uma vez que o transmissor recebe uma mensagem com tamanho de janela 0,
ele vai continuar enviando segmentos de 1 byte, esperando por uma confirmação, né? Então, a ideia é o seguinte, a janela ainda está em 0, é como se você estivesse perguntando, né? Ou tem buffer disponível, então ele fica mandando justamente para esperar. Porque se os dois lados, simplesmente o receptor falasse, olha, minha janela está cheia, está igual a 0, pronto, parei, estou com o buffer cheio, e não houvesse mais comunicação entre eles, o que iria acontecer? Iria estourar o temporizador de ambos e eles iam suspeitar que a conexão se finalizou e ia finalizar a conexão, né? Então, para evitar isso, ainda permanece uma comunicação, por exemplo, o transmissor perguntando, ainda está em 0? Ainda está em 0? Né? Até que esse buffer seja esvaziado. Agora a gente vai ver uma conexão TCP, né? E a gente vai ver esse controle de fluxo ocorrendo, né? Então, no lado do cliente, vai enviar um segmento TCP com flag SYN, escolher número de sequência e sem dados de aplicação. Vamos ver isso aqui. Aqui a gente tem um exemplo do Wireshark, né? Então temos o número de sequência do cliente, temos aqui que ele está enviando o SYN, né? E temos a definição do valor de escala que vai estar lá no campo de opções. Do lado do servidor, né, a gente tem que o servidor vai alocar buffers variáveis e vai responder com SYN-ACK. Né? Então, o campo de reconhecimento está para o número de sequência do cliente mais 1. Ele vai escolher o próprio número de sequência do servidor e sem dados de aplicação aí. Então, aqui a gente tem o número de sequência, temos o ACK, né, para o do cliente. Quando a gente volta aqui para o do cliente, ele era final 5.1, né? Então, o ACK aqui é o 5.2, tá? Ele está informando aqui nos flags que ele está com o ACK setado e com o SYN setado, porque é parte da comunicação de 3 vias. Né? Você manda um SYN, recebe um SYN-ACK e manda um ACK. Aqui a gente já tem a definição da janela e o fator de escala também já está no campo opções. Ele ainda não está aqui disponibilizado, mas ele já está lá no campo de opções. Muito bem, o terceiro passo, recebendo o SYN-ACK do lado do cliente, o cliente vai alocar buffers variáveis, né? Ele entende que, beleza, então agora eu já posso preparar buffer variável, vou responder com o ACK, né? E o campo de reconhecimento está para um número de sequência do servidor mais 1. Mesma coisa que o servidor fez com o cliente vai fazer com o servidor, né? E vai enviar o número de sequência do cliente mais 1. Nesse caso aqui, do TCP, na terceira fase dele, já pode enviar dados da aplicação, tá? Não foi o caso aqui no Wireshark, mas poderia enviar dados da aplicação. Então já temos o número de sequência, já é o 5.2. No caso, o ACK para o do servidor, lembrar aqui que o servidor tinha o número de sequência 78. Então aqui o ACK vai para 79. Né? Setado somente com o ACK, porque é a terceira fase do início de conexão. Né? E aqui a gente já observa que o valor de escala está definido aqui. Né? Está com 128. Essa seta está virada para baixo. Beleza? O quarto passo, o servidor enviando dados. Né? Então aqui a gente tem um servidor enviando dados. Então nesse caso aqui a gente já vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem que o tamanho do segmento é 55. Né? E que o número de sequência está sendo 79. Né? E o número de sequência esperado é o seguinte, isso aqui é uma coisa que tem no Wireshark, né? Então o Wireshark ele já fala o seguinte, olha, eu já estou esperando que o próximo número de sequência esperado seja esse daqui. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está juntando as 55, ele está juntando o número de sequência mais o tamanho de segmento, que é assim que é calculado na hora que chega lá no destino, né? O destino vai mandar um ACK proporcional a isso. Ele vai ver quanto ele recebeu, né? Vai ver, olha, recebi 55 de tamanho, né? 55 bytes. Mas o número de sequência era 79. Então agora eu já vou mandar para ele, aí, pode mandar o 834, né? O final 834. Tá ok? Então aqui a gente vê o quinto passo, né? Enviando dados do servidor. Então o servidor está simplesmente mandando um ACK, né? Pode ver que o segmento é vazio. Né? E nesse caso ele está mandando o acknowledge para 834, ou seja, ele recebeu 50, né? O número de sequência anterior era cadê? 779, como ele recebeu 50, ele vem e diz o seguinte, o ACK agora é para o 834, tá? Ele somou isso com 50.
Beleza, né? Esse ponto aqui tá ok. Isso aqui é basicamente para a gente ir vendo como é que está sendo formado o controle de fluxo, né? E aqui um ponto interessante é a gente observar a janela, né? Então aqui a gente tem a janela, aqui a gente está no servidor mandando, né? Então o servidor está com a janela de 342. Quando a gente desce aqui, né? A gente tem o cliente também com a janela de 342, tá? E aqui eles vão especificando as janelas, já fizeram o fator de impacto, o fator de escala, né, que é o 128, e com base nisso eles vão estabelecendo as janelas para evitar que um sobrecarregue o outro. Nesse caso aqui o segmento está vazio, né, somente para confirmar que recebeu aqueles 50 bytes. Aqui tem um ponto interessante, né? Comandos a serem estudados. O netstat é um comando bem interessante para ajudar a entender os protocolos de transporte, né? Tanto o TCP como o DP. Ele também tem outras funções interessantes, como ver estatística, como ver a tabela de roteamento. Tá? Então vale a pena. E para um próximo estudo, nós teríamos as técnicas de controle de congestionamento utilizadas no TCP. Beleza? A gente fica por aqui. Essa foi a bibliografia utilizada.